Salmo de número 20, capítulo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Conta-se uma história em que uma família estava na estrada com seu carro novo e moderno. E sua confiança estava depositada porque era um carro novo. Era um carro que tinha grande tecnologia. Só que de repente as luzes do painel de emergência começaram a soar. O carro entrou em pane. E aí o que acontece? Eles estacionam no acostamento. Imediatamente eles perderam aquela confiança. Se sentiram inseguros. Mas não era novo o carro? Não tinha uma perspectiva que ia dar tudo certo? Com certeza, mas não deu. E é assim que exatamente nós estamos muitas vezes. Nós estamos esperando uma promoção, estamos confiando na política, estamos confiando na economia e de repente dá tudo errado. Confiamos muitas vezes na força do nosso braço, no nosso intelecto, no conhecimento que adquirimos, naquilo que nós estudamos. E mais uma vez não dá certo. É assim que acontece quando nós temos a confiança naquilo que é material, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos ver. Parece que vai fluir, mas de repente a luz do painel, aquela luz de emergência toca. E é isso que eu quero te chamar hoje para você se atentar. Por quê? Porque o mundo já não é mais o mesmo. As coisas estão mais difíceis. Tudo está diferente. Compare a situação. Olha para o mundo de hoje, o que nós estamos vendo à nossa frente, na política, na relação entre países, na relação entre pessoas, em tudo. Observe, seja um bom observador. E veja há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, como está tudo diferente. E é esse momento que nós temos que entender que a nossa confiança não é o mesmo que fé. Porque confiança, ela pode ser quebrada, mas a fé, ela não pode ser quebrada. Porque a fé, ela é fundamento de vida. E quando nós estamos convictos da nossa fé, não há nada e ninguém que nos abale. Mas essa fé tem que estar firmada em Jesus. E ao mesmo tempo que nós fazemos esta análise de situação com os anos que já se passaram, muitas pessoas vão me dizer assim, mas nós estamos em outro patamar de evolução. Realmente, o mundo está mais tecnológico. Hoje nós estamos na era dos smartphones, só que existe uma coisa. O homem anda colocando a sua confiança apenas num instrumento de trabalho, nas novas tecnologias do seu computador. Está colocando em métodos avançados para ganhar dinheiro e o campo da fé ficou para onde? Para o lado. O homem avança tecnologicamente, mas se torna mais primitivo internamente. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos reconstruir. E isso é de dentro para fora. O homem, ele ainda não alcançou a mudança de consciência espiritual que Jesus nos ensina até hoje. Então, existe uma diferença muito grande entre essa confiança e a fé. E a partir do momento que nós temos um pouco de sensibilidade espiritual, nós vamos perceber que o homem evoluiu realmente tecnologicamente. E, na verdade, ele regrediu espiritualmente. Ele está muito aquém do que deveria estar. Por isso que é chegado o momento de nós tirarmos o homem natural. A própria palavra de Deus, ela diz o seguinte, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então é necessário que nós venhamos tirá-lo de cena, para que o homem espiritual venha à tona, para que nós possamos entender o que é o agir de Deus, o que é esperar em Deus. Por isso eu quero te convidar para que você não só tenha confiança, porque nós temos que ter confiança naquilo que nós fazemos, naquilo que nós, como aquela família tinha confiança no carro. Nós temos que ter confiança sim, mas ela tem que ser meio, não pode ser fim de vida. Então quero te convidar para você exercitar a sua fé em Cristo. Trazer novamente o homem espiritual, porque quando o homem espiritual sobressai o homem natural, tudo muda de cena, tudo fica melhor. Você tem mais prudência, você enxerga as coisas com mais sabedoria. Há uma diferença. Então, neste momento, nós vamos avaliar a partir de agora como é que está a nossa fé.
eu quero trazer 3 tipos de reações com relação à nossa fé quando nós falamos de Jesus. Como que seu coração recepciona e reage. E a primeira reação é aquela que os que acreditam imediatamente. A palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Lucas, lá no capítulo 24, ela nos conta que algumas mulheres como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, elas foram levar algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram naquela tumba, havia um anjo que já havia removido a pedra e ele estava sentado acima dela. E aí ele vem e diz para elas assim: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Então a palavra de Deus diz que elas acreditam imediatamente, porque elas se lembraram do que Jesus pregava, do que ele anunciava sobre a partida, sobre a volta. Então aquelas mulheres, elas foram sensíveis espiritualmente, e naquele momento elas deixaram tudo ali e correram para avisar os discípulos. Então, chegando até os discípulos, elas contaram o que viram, que o corpo de Jesus já não estava mais naquele lugar e um anjo havia falado. Só que os discípulos acharam que era loucura da parte delas. Então, só que em nenhum momento elas titubearam na fé. Em nenhum momento, nem mesmo a postura dos discípulos que andaram com Cristo abalou o que aquelas mulheres imediatamente acreditaram. E então nós entramos na segunda reação, a partir do momento que aquelas mulheres contam o que aconteceu para Pedro e João. E a segunda reação é os que acreditam por meio de provas indiretas. E segundo o livro de João, capítulo 20, a Bíblia nos conta que Pedro e João saíram correndo para a tumba de Cristo. E João chegou primeiro. Só que, chegando lá, eles analisaram o cenário. Realmente o corpo de Cristo já não estava mais. E eles entenderam que a partir do momento que, como eles encontraram as evidências ali, como Jesus deixou dobrado um lenço que estava em sua face, ali na tumba, o que acontece? Eles entenderam imediatamente que a morte não foi capaz de deter Cristo. Por quê? Porque na tradição judaica, quando o amo sai da mesa por algum motivo e ele deixa dobrado o lenço, o seu servo sabe que ele irá voltar. Agora, se ele deixa embolado ao lado do prato, ele não voltaria mais. Ele estava satisfeito. Então, Jesus deu sinais, através das tradições, que ele voltaria. Ou seja, agora nós entramos na terceira reação, que é aquela que os que acreditam por meio de provas diretas. Ou seja, são aqueles que acreditam naquilo que os olhos podem ver e que as mãos podem tocar. Assim como o discípulo Tomé. Eu acredito só vendo. Olha só que interessante. Jesus, lá no livro de João 20, 29, ele fala para Tomé: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, será que é preciso nós termos que ter tantas coisas às nossas mãos para nós crermos a existência de Cristo, que Ele ainda vive? Qual dessas 3 reações o seu coração está apto a reagir? Ou seja, a primeira, você acredita imediatamente? A segunda, você precisa investigar e por meio de provas indiretas você acredita? Ou Jesus, na sua própria pessoa, tem que descer à terra, tocar em você, para que você entenda que Ele é vivo e Ele vive para toda a eternidade. Por isso, a nossa fé deve estar firmada na ressurreição de Cristo. Jesus, Ele promoveu muitos milagres, mas mesmo assim não foi suficiente. Porque o mesmo povo que recebeu os milagres, ouviu todos os sermões, caminhou atrás de Cristo, foi o mesmo povo que o crucificou. E nós temos que entender que a base do cristianismo, se nós somos cristãos hoje, é porque existe o maior milagre, que é o da ressurreição. Não desprezando os feitos de Cristo, mas é que é o maior milagre. Sabe por quê? Olha só, eu até escrevi aqui: sem ela, toda a esperança humana se resume aos limites da vida terrena.
Ou seja, sem a ressurreição, nós ficamos limitados no quê? Na confiança. E o campo da fé fica afastado. É isso que está acontecendo. Muitos homens no campo da confiança e abandonaram o campo da fé. E Paulo, ele firma este entendimento que nós acabamos de mencionar em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22. Olha só. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão vida nova, ou nova vida. E o que nós temos que ter como consciência espiritual é que Jesus ele foi capaz de suplantar, que significa vencer, o tipo de vida que nós vivemos aqui na Terra. E o principal é Jesus, ele com seu corpo ressurreto, ele desvendou a eternidade para nós e revelou o que nós temos aqui nessa terra, o que está nessa terra é tudo passageiro, perecível. Olha só. Então nós perecemos, nós nos machucamos, os nossos relacionamentos um dia se vão no sentido da morte, realmente a morte física. É a prova que nada é eterno. E se existe uma coisa democrática para o ser humano, seja pobre, seja rico, seja estudado ou sem estudo, enfim, é que ela vem para todos. Todos nós. Mas existe uma esperança. Então, olha só, Jesus, ele foi capaz de nos dar este grandioso presente, desvendar para a humanidade que está nos esperando em seu reino de eternidade. E ele nos deixa uma promessa lá em João, capítulo 11, versículo 25. Olha só que revelação. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Ou seja, a morte, nós temos a morte como algo que se finda realmente, nós sofremos. A dor da perda, do luto é uma coisa assim violenta que nos agride. Mas se nós estivermos firmados nesta palavra, no milagre da ressurreição, nós sabemos que existe uma limitação aqui, mas nós temos a oportunidade de sermos eternos com Cristo. E essa é a palavra de redenção da cruz. Essa é a palavra realmente genuína que nos leva ao reino do Senhor, a um caminho de vitória. Então, por isso que nós temos que observar o que nós estamos vivendo, nos orientarmos novamente a termos uma vida espiritual plena, porque vivemos às vezes como pessoas que vamos viver eternamente aqui nesta terra. Eu quero mais, eu quero ser mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais. E vivemos de maneira dissoluta. O filho pródigo foi um. Pegou a herança de uma maneira indevida, achando que ia ficar super bem, e o que restou para ele? Voltar para a casa do Pai. Então um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. E é melhor que nós estejamos com a nossa bagagem, com a nossa intimidade ligadas ao Pai. Sendo assim, saiba que Deus, Ele não brinca com a sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre e se cumprirá em todos os seus termos. Olha só, ela é imutável. Primeiramente, a palavra diz que nós devemos buscar as coisas do reino dos céus, para que as demais nos sejam acrescentadas. Não é você abandonar a sua vida material, não é isso. A palavra de Deus está nos ensinando a priorizarmos a nossa vida espiritual. Porque, através da palavra, nós vamos ter o caminho agregado ao que nós conhecemos, o que nós somos, o que nós fazemos, para que nós venhamos alcançar aquilo que é por necessidade que nós temos, aquilo que nós temos desejos, mas o principal vai estar agregado à nossa vida aqui nesta terra, que é o caminho espiritual. Isso é o mais importante.
Para de correr atrás de vento. Corra atrás daquilo que vai te dar eternidade. Olha só, seja como aquelas mulheres memoráveis que acreditaram imediatamente. E Jesus, ele só nos diz para crermos nele, porque ele vive. Olha só o que o livro de João, capítulo 3, versículo 16 nos ensina. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E para finalizar, eu quero te contar uma historinha. Um homem avistou uma águia que estava mortalmente ferida. Ou seja, ela estava prestes a morrer. E quando ele segura aquela águia com sua última força, ela olha para o céu e ali ela morre nos braços dele. Só que o brilho do seu olhar ficou fixo no alto. Então ela ficou olhando para o lugar onde ela reinava, o lugar onde ela foi estabelecida para estar. Só que em um momento que ela vacilou, ela foi alvejada, ela voou muito baixo. E é isso que não vai acontecer com as nossas vidas se nós ficarmos olhando só para baixo, só para esta terra. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui, tem uma diferença muito grande. E nós não vamos ficar aqui eternamente, nós vamos retornar à casa do Pai um dia. Então é importante que nossos olhos, o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estejam voltados sempre para o alto em primeiro lugar. Então que esta palavra de reflexão você venha analisar como anda a sua confiança e a sua fé firmada em Cristo e na sua ressurreição. Que você tenha um dia abençoado e que essa palavra seja uma flecha que acerta o alvo do seu coração e que você realmente repense a sua vida espiritual. Que Jesus te abençoe. Amém.